Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo da websérie Investidor Sempre em Alta. Aqui quem fala é o Vinícius Marinho e durante essa série de vídeos eu estou explicando como tu pode investir o teu próprio dinheiro e ter ganhos explosivos, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e dedicando apenas 30 minutos por mês para isso. E nesse vídeo eu vou te explicar com todos os detalhes o mapa estrutural do Investidor Sempre em Alta, ou seja, exatamente o que tu precisa fazer para conseguir atingir esse nível de resultado. Mas antes da gente ir adiante, é muito importante que tu tenha assistido os dois vídeos anteriores, porque no primeiro vídeo dessa série eu expliquei os 3 erros fatais que 9 em cada 10 investidores não enxergam e cometem diariamente. Erros que fazem com que a maioria dos investidores tenham rendimentos muito pequenos, o que atrasa muito a realização de cada um dos seus objetivos ou até impede a realização de vários deles. Um outro efeito colateral desses erros é fazer com que aqueles investidores que topam correr um pouco mais de risco investindo seu dinheiro corram riscos gigantescos de perder 45%, 50%, 60% do seu dinheiro, ou até mais que isso em questão de meses ou poucos anos, como já aconteceu várias vezes nos últimos anos. Ou seja, a perda de mais da metade de todo o seu dinheiro investido em um intervalo de tempo muito curto, o que sem dúvidas faz a realização de cada objetivo, de cada sonho, ficar mais distante, podendo até mesmo vir a impossibilitar alguns deles. No segundo vídeo dessa série eu apresentei os 4 pré-requisitos que possibilitam qualquer pessoa comum a ser um investidor sempre em alta. Eu fiz questão de apresentar isso porque de nada adianta eu estar passando muito conhecimento para ti se tu não puder aplicar. Além disso, eu respondi 6 dúvidas que se repetiram muito para mim nos últimos dias sobre a aplicabilidade desse que é o melhor método de investimentos que eu conheço, como por exemplo, com quanto tu precisa começar a investir para conseguir usar esse método, quanto tempo leva até tu começar a ganhar dinheiro, para que faixa de idade serve esse método, entre várias outras perguntas. E no final da aula eu ainda dei uma aula prática sobre o primeiro passo prático que tu precisa dar para ser um investidor sempre em alta, diretamente da tela do meu computador. O que tu não leva nem 10 minutos para executar e tu já sai conseguindo ficar à frente de tranquilamente mais de 90% da população brasileira no que se refere a investimentos. E se tu não assistiu esses 2 vídeos até agora, dá uma paradinha agora, vai lá e assiste o vídeo 1, depois assiste o vídeo 2, porque é importante tu assistir nessa exata sequência. Senão tu não vai conseguir nem entender, nem fazer o que precisa ser feito para tu investir e ter ganhos explosivos sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Aqui em cima tem umas bolinhas com uma foto minha. Em uma delas diz vídeo 1, na outra diz vídeo 2, é só tu clicar nelas e assistir agora, depois tu volta para cá, tudo bem? Agora, se tu já assistiu tanto o vídeo 1 quanto o vídeo 2, tá tudo certo. Segue aqui comigo que a gente vai voar alto hoje, porque nesse vídeo 3 eu vou te mostrar como tudo que tu viu até aqui se encaixa e como tu pode sair daqui justamente aplicando o método do investidor sempre em alta. Eu só queria mais uma vez, antes da gente começar, agradecer a todas as pessoas que estão aqui comigo até agora. Eu respondi pessoalmente cada comentário. E se tu ainda não deixou a tua pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou achar um tempo para te responder ela, tudo bem? Eu não canso de dizer que é muito gratificante ver essa comunidade de investidores sempre em alta interessados em investirem o seu dinheiro de forma a aproximarem a realização de cada um dos seus objetivos e de cada um dos seus sonhos. Sem risco, sem medo, sem ansiedade, sem dúvida, sem sentimento de incapacidade, sem nenhuma preocupação. Isso é o que me move e eu fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de participar disso. Sem mais delongas, então vamos lá. Só é possível tu investir o teu dinheiro e ter ganhos explosivos com isso, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, dedicando apenas 30 minutos por mês para isso, se tu conseguir construir a tua própria Magar. Relembrando, a máquina automática de geração de alta rentabilidade. Por se tratar de uma máquina automática, a gente precisa configurar ela de forma que ela consiga cumprir o seu papel de nos gerar alta rentabilidade em qualquer cenário, seja em momentos de alta ou momentos de baixa para a maioria dos investimentos. E é para a maioria dos investimentos sim, não para todos eles, como a maior parte das pessoas acredita que acontece. Porque como eu te mostrei no vídeo 1, sempre que o investimento está indo mal, ou seja, está em queda, existem outros investimentos que estão em alta agora. É justamente por isso que eu sou totalmente contra essa ideia de buscar o melhor investimento. Isso não funciona. Nem especialistas, nem a mídia, nem os gênios, se é que eles existem, nem ninguém consegue prever, consegue adivinhar o que vai acontecer no futuro.
Quem investe dessa maneira, hora ou outra se dá muito mal e fica permanentemente correndo riscos gigantescos de forma totalmente desnecessária. A base da construção da Magar é combinar na medida certa investimentos que se comportam de maneiras opostas, ou seja, enquanto alguns estão em alta, outros vão estar em queda, de forma que, junto com outros investimentos que têm a função de manter a estabilidade do dinheiro investido, utilizando uma técnica chamada de alocação de ativos, tu consiga ganhar dinheiro em qualquer etapa do ciclo, seja ela de alta, seja de baixa e sem nem precisar saber em que fase do ciclo que a gente está. Isso aí tá me cheirando a financês. Calma aí que nos próximos minutos eu vou traduzir tudo isso do financês para o português. E tu vai entender tintim por tintim com uma linguagem fácil e clara como tu pode construir a tua própria Magar do zero. Tá bom, Vinícius, entendi que eu preciso investir em várias alternativas de investimento diferentes, de forma que combinando tudo isso eu consiga ter ganhos em qualquer cenário. Mas como que eu faço isso na prática? Antes de eu começar a te falar onde exatamente um investidor sempre em alta aplica o seu dinheiro, eu preciso que tu preste muito atenção em uma coisa. Nada do que eu estou falando aqui se trata de uma recomendação de investimento. Esse é um conteúdo 100% educacional, que visa te mostrar uma interpretação do mundo dos investimentos de maneira a clarear o cenário para tu tomar tuas próprias decisões de investimento. Ninguém pode definir para onde vai o teu dinheiro. Tu é a pessoa que tem o maior interesse no mundo em fazer o teu próprio dinheiro se multiplicar. É por isso que agora eu estou pegando a lanterna, iluminando o caminho que está escuro, para justamente tu conseguir caminhar e ir em direção aos teus objetivos. Com isso entendido, vamos adiante. O investidor sempre em alta aplica o seu dinheiro em somente 5 alternativas de investimento diferentes. Nada mais do que isso. E nós fazemos isso usando uma estratégia chamada de Barbell Strategy. Em português, estratégia da barra de supino, combinada com outras estratégias que tu vai conhecer nos próximos minutos desse vídeo. Imagina agora uma barra de supino. Como ela é? É uma barra de cerca de 2 metros, em que a gente coloca anilhas com pesos nas pontas. No meio da barra não existe nada, é um local que fica 100% livre. Essa é justamente a ideia do Barbell Strategy. Imagina que a barra significa a quantidade de risco do investimento e os pesos a quantidade de dinheiro investido. Quanto mais para a esquerda estiver o investimento, menor o risco. Quanto mais para a direita, maior o risco. A ideia é ter muito dinheiro em pouquíssimo risco, ou seja, no lado esquerdo da barra, e pouco dinheiro em nível maior de risco, ou seja, no lado direito da barra. Só que de forma diversificada e muito bem balanceada, sem ter absolutamente nenhum investimento com risco médio, ou seja, nada no meio do caminho. Tem investimentos com risco médio, como CDBs, LCIs e LCAs, que nada mais são do que uma maneira da gente prestar dinheiro para um banco, ou debêntures, CRIs e CRAs, que nada mais são do que uma maneira da gente prestar dinheiro para uma empresa e ser remunerado por isso, faria a gente perder muito tempo à toa. A gente já está correndo um risco bem maior em troca de uma rentabilidade adicional ínfima, medíocre, quase que uma esmola. Ignorando esses investimentos aí, ao mesmo tempo que a gente não corre o risco de perder dinheiro no meio do caminho, a gente se expõe a ganhos explosivos. Ok, e quais são esses investimentos com pouquíssimo risco para onde vai a maior parte do meu dinheiro? A maior parte do dinheiro do investidor sempre em alta é investido em títulos públicos, que são os investimentos mais seguros que existem no Brasil. A menor parte do dinheiro do investidor sempre em alta é investida em ações, dólar, ouro e fundos imobiliários. E o que é que significa parte maior e parte menor? É quanto por cento que eu invisto em cada coisa? Isso vai depender do teu perfil do investidor, dos teus objetivos e dos prazos que tu tem para atingir eles. No meu curso eu explico com detalhes como identificar isso. Para alguns vai ser uma divisão do tipo 90-10, 90% do dinheiro em pouquíssimo risco e 10% em um maior nível de risco. Para outros vai ser 80-20, para outros 70-30 e por aí vai. Eu vou te explicar agora por que investir em cada uma dessas modalidades de investimento e como fazer isso. O investimento em ações se justifica pela real possibilidade de multiplicar o dinheiro investido, como aconteceu entre 2002 e 2008, quando em média as ações se valorizaram 633,81%, multiplicando por mais de 7 vezes o valor investido em um intervalo de tempo de apenas 6 anos. Entre 2008 e 2010, quando em média as ações se valorizaram 126,52%, ou seja, mais que dobrou o dinheiro investido em um intervalo de apenas 2 anos. E entre o início de 2016 e setembro de 2019,
quando, na média, as ações se valorizaram 178,43%. Novamente, mais que dobrando, quase triplicando o dinheiro investido em um intervalo de pouco mais de 2 anos. Ok, Vinícius, e como eu faço para conseguir garantir a rentabilidade média das ações? Para isso, bastaria tu investir em um ETF, que investe no índice Bovespa, que nada mais é do que um Exchange Traded Fund, ou seja, em português agora, um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, tipo uma ação, que replica a rentabilidade do índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações das 68 maiores empresas da nossa Bolsa de Valores. Ele busca ser o termômetro da nossa Bolsa de Valores. Quando tu vê alguém falando no jornal, na TV, num artigo ou até no dia a dia que a bolsa está subindo ou que a bolsa está caindo, é para esse índice que ela está olhando. O mais famoso deles é o que tem o código BOVA11. Tu pode investir nele caso tu queira, com pouco mais de R$100, e o processo de investimento é bem igualzinho ao processo de investimento em uma ação. Tu vai demorar ali uns 10 segundos para executar isso. Só que existem vários problemas nisso. Por se tratar de um fundo de investimento, tu vai ter que pagar uma taxa de administração, ou seja, um percentual do valor que tu investir todo ano, não importa se a bolsa está em alta ou se a bolsa está em queda, tu vai ter que pagar, porque esse é um valor que tu paga para o gestor desse fundo de investimento, para um profissional trabalhar e investir nessas 68 empresas no teu lugar. Então pode ser que mesmo tu estando perdendo dinheiro investindo em ações, por causa de um momento de baixa, ainda tenha mais a taxa de administração para pagar. Um outro ponto é que quando tu investe em ações por meio de um fundo de investimento, tu tem que pagar 15% de todo o teu lucro na forma de imposto de renda. Agora, se tu investir diretamente em ações, tu pode ficar totalmente isento de pagar esse imposto de renda de forma 100% legal. Tu não vai precisar pegar o teu lucro, dividir em 6 partes e dar uma parte para o governo. Tu pode ficar com as 6 partes só para ti. Uma pessoa que tivesse investido em ações entre 2002 e 2008 e tivesse garantido toda aquela valorização de 633,81%, se essa pessoa tivesse investido R$100 mil, ela teria que pagar mais de R$100 mil somente para o governo, como forma de imposto. E tem mais um ponto, esse índice ele é composto pelas maiores empresas da Bolsa de Valores, ou seja, aquelas empresas que já são super grandes, são líderes de mercado e não têm um potencial de crescimento muito maior. E se as empresas não crescem tanto, o lucro delas também não cresce tanto. Então, a valorização dessas ações é muito menor do que, por exemplo, se tu tivesse investindo por conta própria. Aí tu conseguiria investir em empresas menores que podem se multiplicar por 3 vezes, por 5 vezes, por 10 vezes ou até mais no longo prazo. O que aconteceu recentemente com as ações da Magazine Luiza, que subiram 29.368,52% em menos de 4 anos, enquanto a média das ações se valorizaram 124,94%. Foi o caso também da Rumo Logística, que as ações subiram 1.329,34% em menos de 4 anos, enquanto a média das ações se valorizou 163,26%. Ou o caso também da Sinqia, que as ações subiram 818,03% em menos de 4 anos, enquanto a média das ações se valorizaram 125,9%. Ou também o caso de mais uma empresa da SLC Agrícola, que as suas ações subiram 464,54% em menos de 3 anos, enquanto a média das ações se valorizaram 55,22%. E tem mais um ponto importante. Várias empresas que já estiveram dentro desse índice pediram falência, ou seja, quebraram. 100% dos valores investidos nelas virou simplesmente pó, como foi o caso da Brasil Farma em 2019 e o de mais 7 empresas nos últimos anos. Do auge à ruína, Brasil Farma é a 8ª empresa a deixar a bolsa por falência. Há uma fila de pelo menos 19 empresas de capital aberto lutando para não ter o mesmo destino da rede que enterrou o sonho de liderar o seu segmento. Falência aconteceu após 6 anos do auge na bolsa. Ao invés de tu investir por meio desses ETFs, tu pode diversificar bem os seus investimentos, investindo em várias ações por conta própria, contando com essas várias vantagens. Não ter que pagar taxa de administração, não ter que pagar nada de imposto de renda para o governo, ficar com lucro só para ti, poder investir em ações de empresas menores que podem se multiplicar por 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes e até mais, e ao mesmo tempo eliminar o risco de tu investir em uma empresa que pode falir e levar todo o teu dinheiro investido nela. Bastando para isso seguir um método claro de análise
que não tome mais do que 10 minutos do teu tempo. Infelizmente, eu não consigo te ensinar isso aqui com o tempo que eu tenho. Eu precisaria fazer uma aula só sobre isso, só que eu tenho muito mais coisa para te passar. Mas dá uma olhada no que um aluno meu me falou justamente a respeito disso. Na renda variável eu já investia, mas não achava que tinha confiança na metodologia que eu aplicava. Eu seguia as recomendações de compra sem fazer a minha própria avaliação. O teu método de análise foi muito elucidativo nesse aspecto. Aplicar as operações básicas da matemática e fazer comparações de índices já mostravam o caminho a ser seguido, sem toda aquela mística que gira em torno da renda variável. Ver teu método está me ajudando num defeito meu. Eu não partia muito para a prática, ficava bastante na teoria. Gostava de ler sobre o assunto, mas faltava o mais importante, que era agir. Desmistificar o assunto foi crucial para mim. Só que o grande problema é que entre esses períodos de altas das ações, sempre existem períodos de grandes quedas, e isso para todas as ações. Entre 2000 e 2002, por exemplo, as ações caíram em média 53,35%, ou seja, mais da metade do dinheiro sumiu, evaporou em um intervalo de 2 anos. Em 2008, por exemplo, as ações caíram em média 49,44%, sem ninguém sequer imaginar que isso iria acontecer. Ou seja, a metade do dinheiro sumiu em intervalo de apenas 5 meses. Entre 2010 e 2016, as ações caíram em média 43,23%, novamente fazendo quase metade do dinheiro investido evaporar. Investir em ações no momento errado do ciclo pode fazer tu perder muito dinheiro. É justamente para nos prevenirmos disso que, ao mesmo tempo que investimos em ações, nós também investimos em dólar, que é um investimento que se comporta de forma oposta ao investimento em ações. Via de regra, quando os preços das ações sobem, o dólar cai. E quando os preços das ações caem, o dólar sobe. Isso pode ser comprovado por esses gráficos que mostram o comportamento do preço do dólar, em vermelho, e das ações, em azul. Entre 2002 e 2008, enquanto o dólar caiu 44,75%, as ações subiram em média 633,81%. Em 2008, enquanto as ações caíram em média 49,44%, o dólar subiu 44,26%. Entre 2008 e 2010, enquanto o dólar caiu 22,05%, as ações subiram em média 126,52%. Entre 2010 e 2016, enquanto as ações caíram em média 43,23%, o dólar subiu 135,86%. E entre 2016 e 2018, enquanto o dólar caiu 20,78%, os preços das ações, em média, subiram 128,34%. Tu consegue perceber que geralmente o que sobe, sobe mais do que aquilo que cai? Isso se dá pelo fato de que o máximo que a gente pode perder investindo nosso dinheiro, no pior dos mundos, no pior cenário, é 100% do valor investido. Não tem como eu perder mais do que eu investi. Não tem como eu investir R$100, aí eu perdi os R$100 e alguém vai vir na minha casa, bater na porta e dizer, ó, a empresa tal quebrou, tu investiu nela, vou levar teu sofá. Isso não existe. Só que o máximo de ganho, esse não existe. Em vários momentos que eu acabei de demonstrar, as altas, em média, superaram 100% de rentabilidade, com larga vantagem. E em nenhum desses momentos, alguma queda superou a marca dos 55% de desvalorização. E é aí que está a grande vantagem de investir em ações e dólar ao mesmo tempo, rebalanceando a carteira de investimentos, ou seja, vendendo parcialmente aquilo que está subindo e comprando aquilo que está caindo. Como eu vou te ensinar a fazer daqui a pouco, a gente consegue ganhar mais dinheiro do que se simplesmente escolhesse um desses dois investimentos para fazer, porque automaticamente a gente está investindo naquilo que está em baixa, a gente está comprando o que está barato agora e está vendendo aquilo que está em alta nos últimos tempos, ou seja, algo que a gente investiu e já se valorizou bastante. Show, Vinícius, entendi, mas como é que eu faço para investir em dólar? Existem 3 alternativas. Papel moeda, que nada mais é que ir na casa de câmbio e trocar reais por dólares. O problema é que a gente tem que ficar guardando essas cédulas, né? E se vem um incêndio na nossa casa, ou se a nossa casa é assaltada, é complicado, né? Uma outra opção é investir em contratos futuros de dólar na Bolsa de Valores, o que eu não vou explicar aqui porque eu não considero ser a melhor alternativa. E a outra alternativa é investir em fundos de investimento cambiais, o que eu faço hoje. Isso significa entregar o meu dinheiro para um gestor profissional que vai investir esse meu dinheiro de forma que ele varie de acordo com a cotação do dólar. Se a cotação do dólar subir, o meu dinheiro cresce. Se a cotação do dólar cair, o meu dinheiro decresce. Só que nesse cenário, as minhas ações estão em alta, lembra? Para isso, eu pago uma taxinha de administração muito pequena, equivalente a 0,1% do meu dinheiro investido
ao ano para investir nesse tipo de fundo de investimento. Reforço mais uma vez que nada do que eu estou falando aqui se trata de uma recomendação de investimento. Pagar essa taxinha minúscula para mim é melhor do que guardar dinheiro em casa. Beleza, Vinícius, entendi. E para que serve o investimento em ouro? Em momentos de crises geopolíticas, ou seja, guerras armadas ou guerras comerciais, como que está acontecendo agora entre os Estados Unidos e a China, e em momentos também de crises financeiras em países desenvolvidos, como Estados Unidos, China e países da Europa, que causam crises internacionais, querendo ou não, o ouro se valoriza muito. Isso acontece porque se as maiores economias do mundo inteiro estão começando a entrar em crise, estão começando a entrar numa recessão econômica, onde é que os grandes investidores vão colocar o seu dinheiro? No Brasil? No Zimbábue? Na Venezuela? Não. Eles deixam de investir nesses países desenvolvidos e não vão para os subdesenvolvidos, porque esses países têm as suas economias mais frágeis. Então eles pegam o seu dinheiro e investem em ouro, simplesmente para manter o poder de compra do dinheiro deles, para manter o valor do dinheiro até essa recessão passar. E aí, como tem muita gente investindo em ouro, muito dinheiro indo em direção ao ouro, o preço dele acaba subindo. Porque o que acontece? Quem tem ouro naquele momento não quer vender, tá vendo que a crise está começando. E por isso, como tem muita gente querendo comprar, para os investidores que já têm ouro aceitarem vender, eles vão cobrando preços cada vez mais altos. Dá uma olhada no que aconteceu com o preço do ouro logo que estourou a crise de 2008 lá nos Estados Unidos. O ouro se valorizou até o fim de 2011 158,88%. Entre o fim de 2015 e o início de 2016, quando se acreditava que a China poderia entrar em crise, o ouro se valorizou 24,71% em apenas 3 meses. E do início de 2017 até agora, por causa do medo dos efeitos dessa guerra comercial que está acontecendo entre Estados Unidos e China, além da possibilidade dos Estados Unidos entrarem em uma crise econômica, o que muitas pessoas acreditam que possa acontecer, o ouro está se valorizando 86,09%. E não tenha dúvida nenhuma que se os Estados Unidos entrarem em uma crise, isso vai fazer as ações por aqui caírem e o ouro, junto com o dólar, devem se valorizar bastante nesses cenários. E o que é que deve ser feito nesse momento? Deve-se vender aquilo que está subindo, nesse caso dólar e ouro, para comprar justamente aquilo que está caindo, as ações nesse cenário hipotético. Porque agora elas estão baratas. Assim, de forma automática, tu vai comprar investimentos em baixa, ou seja, a preços baixíssimos, e vender investimentos que estão em alta, depois de já terem se valorizado bastante. Show, Vinícius, entendi, mas como que eu faço para investir em ouro? Novamente, existem 3 alternativas. A primeira delas é o ouro físico, que nada mais é do que comprar lâminas ou barras de ouro a partir de 1 grama. E aí tu vai precisar de comprar de DTVMs, que são distribuidoras de títulos e valores mobiliários, credenciadas e autorizadas pelo Banco Central. O que é praticamente ir na casa de câmbio trocar reais por ouro, mas isso dá para fazer até pela internet. O problema é que a gente fica tendo que guardar essas barras ou lâminas. E de novo, se vem um incêndio, a nossa casa é assaltada. É complicado, né? Eu já tive ouro em barra e me desfiz por causa desse inconveniente aí. Uma outra opção é investir em contratos futuros de ouro na Bolsa de Valores, o que eu não vou explicar porque eu não considero ser a melhor alternativa e hoje exige um investimento mínimo de mais de 40 mil reais. A outra alternativa é investir em fundos de investimento multimercado, que é exatamente o que eu faço hoje. Isso significa eu entregar o meu dinheiro para um gestor profissional que vai investir esse meu dinheiro de forma que ele varie de acordo com o preço do grama do ouro. Se o preço do grama do ouro subiu, o meu dinheiro cresce. Se ele caiu, o meu dinheiro decresce. Para isso, eu pago uma taxinha de administração muito pequena também, equivalente a 0,14% do meu dinheiro investido ao ano para investir nesse tipo de fundo. Beleza, Vinícius, entendi essa trinca entre ações, dólar e ouro, mas tu falou também em fundos imobiliários. Por que tu investe neles? A gente sabe bem que os investimentos se movem conforme os ciclos de mercado, certo? Ora, alguns investimentos sobem e outros caem, ora os investimentos que subiram antes agora caem e os que caíram agora sobem. Quando nós investimos em fundos imobiliários, a gente está comprando parte de dezenas de imóveis diferentes, como prédios alugados para escritórios, hospitais, universidades, depósitos de empresas, shopping centers, com apenas R$100 ou até menos. E por nós sermos donos de parte desses imóveis, a gente tem direito a receber a renda do aluguel na nossa própria conta na corretora todo santo mês e sem precisar pagar nenhum centavo de imposto de renda sobre esse rendimento. Em contrapartida, se eu tivesse um imóvel físico, eu teria que pagar até 27,5% de tudo que eu recebesse de aluguel como imposto de renda. Quase 1/3 do meu dinheiro ia para o governo. E eu ainda teria que investir centenas de milhares de reais, pelo menos, para comprar um imóvel. E esse aluguel que a gente recebe mensalmente
pode ser até 50% superior ao rendimento de um investimento como um título público, por exemplo, justamente porque ele rende um pouco mais e também a gente não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro vindo do rendimento dos fundos imobiliários. Quando a gente investe em títulos públicos, a gente tem que pagar uma parte sim como imposto de renda. Então investir em fundos imobiliários nos proporciona um maior rendimento pingando na conta todo mês, sem precisar pagar imposto de renda e ainda ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro com a valorização dos imóveis do fundo imobiliário. E a ideia central de investir em fundos imobiliários é justamente essa. Sabendo que sempre algum investimento vai ter queda e sabendo que todo mês eu vou ter dinheiro pingando na conta, eu sempre tenho dinheiro para estar investindo naquilo que está em baixa, de forma que eu sempre esteja comprando investimentos que agora estão baratos, o que faz com que o meu potencial de lucro aumente muito no longo prazo, porque agora eu estou pagando um preço bem mais baixo. E agora sim eu consigo te explicar de forma que fique fácil de entender por que o investidor sempre em alta investe a maior parte do seu dinheiro em títulos públicos. A ideia de ter a maior parte do dinheiro investido em títulos públicos é que, além deles sempre renderem de forma positiva, dia após dia, se eu fizer boas escolhas, eu consigo ter a possibilidade de resgatar ao menos uma parte desse dinheiro investido em apenas um dia útil, conseguindo assim aproveitar alguns momentos pontuais em que as ações ou outros investimentos se desvalorizem fortemente, muito mais do que é o normal, em um intervalo de tempo muito curto. Isso se chama opcionalidade, que é um poder gigantesco que o investidor precisa ter. Isso aconteceu, por exemplo, em maio de 2016, quando em média as ações caíram 11,26% em um intervalo de um mês, por causa da anulação temporária do impeachment da então presidente Dilma Rousseff pelo deputado Valdir Maranhão. Isso também aconteceu em maio de 2017, quando em média as ações caíram 10,69% em apenas um dia, por conta do vazamento do áudio da conversa entre o ex-presidente Temer e o empresário Joesley Batista. Isso também aconteceu em maio de 2018, quando em média as ações caíram 18,48% em um pouco mais de um mês, por conta da greve dos caminhoneiros. Nesse mesmo período, inclusive, a ação da Petrobras se desvalorizou 46,57%, caindo quase pela metade. Momento em que eu mesmo resgatei parte do meu dinheiro investido em títulos públicos e comprei ações de várias empresas, inclusive da própria Petrobras, como tu pode ver aí, o que fez com que eu garantisse uma rentabilidade de 81,74% em apenas 4 meses com essa ação. Combinando esses investimentos em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, eu consigo usar a estratégia que eu comentei lá no início do vídeo, que é chamada de alocação de ativos, para consolidar a minha Magar, ou seja, a minha máquina automática de geração de alta rentabilidade, fazendo com que eu consiga ter ganhos explosivos investindo meu dinheiro sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e dedicando apenas 30 minutos por mês para isso. Assim, tu consegue ganhar dinheiro sempre e literalmente ganhar dinheiro dormindo. Como funciona essa estratégia? Bom, é o seguinte, para usar bem a estratégia de alocação de ativos, tu vai precisar fazer o quê? Definir quanto por cento tu vai investir em cada um desses investimentos. Aqui nesse exemplo hipotético, eu coloquei uma carteira de investimentos ideal que foi montada no dia 1º de janeiro de 2019, certo? E é composta por ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e renda fixa. Então tu pegou todo o teu dinheiro, pegou metade e investiu em renda fixa, pegou 30% e investiu em ações, pegou 10% e investiu em fundos imobiliários e pegou 10% e investiu um pouco em dólar e um pouco em ouro. Aí passaram-se 3 meses, a gente chegou no dia dos bobos, dia 1º de abril. E o que aconteceu? Durante esse período, as ações e os fundos imobiliários subiram bastante nesses 3 meses. Com isso, o dólar acabou caindo um pouco. E a renda fixa, o teu dinheiro investido em renda fixa, ele se valorizou, só que como ele se valoriza de forma vagarosa, o percentual que hoje ele representa de todo o teu 100% do teu dinheiro investido, ele acabou diminuindo. Então, a carteira ideal tinha 50% em renda fixa. Como ela subiu um pouquinho, se valorizou um pouquinho, só que os outros investimentos, como ações e fundos imobiliários, se valorizaram muito mais, a renda fixa perdeu espaço na sua carteira de investimentos, saindo de 50% para 45%. As ações saíram de 30% e foram para 35%. Fundos imobiliários que representavam 10% do teu dinheiro agora se valorizaram e representam 12% do teu dinheiro. E dólar e ouro representavam 10% do teu dinheiro investido, que agora representam 8%. Nesse cenário, o que aconteceu? Ações subiram, fundos imobiliários subiram e dólar caiu. Então, o que é que tu vai fazer? No que consiste a estratégia de alocação de ativos? Consiste simplesmente que a cada 3 meses, 6 meses ou a cada ano que passa, tu simplesmente pegue os teus investimentos e volte eles à configuração da tua carteira ideal. Ou seja, antes tu tinha
30% do teu dinheiro investido em ações, então tu vai pegar agora e vai vender 5% de ações que tem a mais. Tu vai vender agora 2% que tem a mais investido nos fundos imobiliários. Dessa maneira tu vai vender ações em alta e tu vai vender fundos imobiliários em alta. Então tu vai colocar o lucro no bolso, tu vai vender aquilo que está caro. E como tu tem esse dinheiro disponível, tu vai investir em dólar e ouro, nessa dupla aqui, e também na renda fixa. Por quê? O dólar e o ouro caíram agora, então eles estão mais baratos. É justamente esse o processo que a gente consegue automaticamente ter ganhos explosivos em qualquer cenário. A partir de agora, tu que está assistindo essa websérie só precisa colocar tudo isso em prática, mês após mês, para ganhar habilidade. A maior parte do conhecimento só vem mesmo com a prática. Tu vai precisar ir para ação, até mesmo para surgirem outras dúvidas que hoje tu nem imagina quais são. Vai surgir, é normal. E isso vai te fazer um investidor sempre em alta melhor a cada mês que passa. Mas olha só, nesse momento eu quero dar um aviso muito importante para todo mundo que está assistindo essa websérie. Eu sempre vejo duas situações acontecendo com quem busca aplicar esse passo a passo sozinho. Esse passo a passo que eu estou te mostrando aqui é o resumo de uma parte do meu curso chamado Programa Investidor Sempre em Alta. O curso abrange todos os investimentos de maneira detalhada, minuciosa, prática, e os alunos ainda têm o meu apoio próximo. Eu procurei passar por aqui o máximo possível para ti, mas o tempo que eu tenho aqui é limitado. É como se eu quisesse resumir uma série inteira do Netflix num trailer. Não dá para fazer tudo. E aí o que pode acontecer agora? Algumas pessoas talvez não consigam absorver 100% e apesar de tudo que viram, de tudo que fez sentido aqui, não conseguem aplicar sozinhos e aí vão ficar no mesmo lugar mais uma vez. Ou então uma outra situação, muitas pessoas tentam aplicar esse método na sua vida intuindo todas as minúcias dele. A cada dúvida que surge elas pensam, acho que é isso aqui, aí vão lá e fazem. Só que muitas vezes entre várias alternativas, elas escolhem as alternativas erradas, que faz com que elas nem fiquem no mesmo lugar. Pior que isso, faz com que elas deem um passo atrás, faz com que elas percam dinheiro. E em se tratando de investimentos, somente um passo para trás pode significar perder ou deixar de ganhar, o que é praticamente a mesma coisa, R$1.000, R$2.000, R$5.000, 10 mil ou até 50 mil reais, a depender da quantidade de dinheiro que tu estiver investindo. Tu pode estar literalmente perdendo a chance de dar um grande salto, de mudar a tua história daqui para frente. Por isso, sabendo da importância do apoio próximo para tu conseguir investir, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e ao mesmo tempo sem ter que ficar aceitando migalhas, esmolas de rentabilidade para garantir essa segurança, muito pelo contrário, inclusive, conseguindo com isso ter ganhos explosivos, como esses vários que eu te mostrei. Eu quero agora te convidar para fazer parte da nova turma do Programa Investidor Sempre em Alta, que começa já na próxima segunda-feira. Então eu quero te explicar como que vão ser as inscrições para o curso na segunda-feira e aproveitar para tirar todas as dúvidas que eu recebi pelas redes sociais e por e-mail. Eu recebi várias mensagens com dúvidas, algumas eu já até respondi individualmente, mas eu decidi trazer aqui aquelas que se repetiram mais. E a primeira pergunta que me fizeram muito é: como funciona o Programa Investidor Sempre em Alta? É o seguinte, esse é um programa do tipo passo a passo, totalmente online no ambiente que tu acessa com login e senha de qualquer dispositivo, seja computador, tablet ou celular. Mas ele não é só um curso, ele é um programa de acompanhamento. Ele equivale a uma consultoria comigo, porque além das aulas gravadas, tem também encontros online, ao vivo comigo, que é a possibilidade de tu ter o meu acompanhamento pessoal, tanto nas aulas quanto por e-mail e até pelo Telegram, que é um aplicativo muito semelhante ao WhatsApp e a gente tem um canal de comunicação lá. O curso tem 4 módulos. E o que eu ensino nesses 4 módulos? O primeiro módulo é o módulo Afiar. Eu concordo muito com Abraham Lincoln, que disse que se ele tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, pelo menos 4 dessas 6 horas ele passaria afiando o seu machado. Essa é uma atitude inteligente e é isso que a gente vai fazer. Não adianta nada eu querer cortar uma árvore com um pedaço de ferro sem fio nenhum. Não adianta nada eu querer investir o meu dinheiro sem antes afiar o meu machado. Nesse módulo eu vou te mostrar teus pontos cegos, aqueles pontos que tu não sabe e até aqueles que tu nem sabe que não sabe. Eu te mostro com mais detalhes os teus sabotadores financeiros. Aquelas atitudes que tu tem, mas nem percebe. Tanto no dia a dia, quanto no momento em que tu investe o teu dinheiro, que fazem com que a riqueza fique sempre mais distante. Algumas vezes parece que cada vez mais distante. E eu vou te ensinar como resolver isso para abrir espaço para tu chegar onde tu quiser. Depois disso, a gente vai criar os teus objetivos. Depois eu vou te mostrar os 3 pilares e a gente vai trabalhar eles, que são os pilares que determinam a velocidade da construção da riqueza.
Aí eu vou te apresentar estratégias para tu atingir cada um dos seus objetivos. Já nesse módulo tu vai aprender a calcular quanto investir por mês e por quanto tempo para tu atingir cada um dos teus objetivos e cada um dos teus sonhos. Sejam eles próximos para acontecer daqui 1 ou 2 anos ou mais distantes para acontecer daqui 10, 20 anos. Dessa forma tu vai construir uma base financeira para realizar todos os teus sonhos, ao invés de só fazer aquilo que o teu bolso permite, que para a maioria das pessoas é muito menos do que elas gostariam. Tu vai conseguir traçar o grande plano para abandonar o mundo, de morar na casa que dá, de ter o carrinho que dá, de fazer a viagem que dá, de curtir a vida só do jeito que dá. E tu vai dar as boas-vindas a um mundo paralelo, onde tu vai conseguir realizar tudo o que tu quer, porque agora tu vai ter a mentalidade e as ferramentas necessárias para construir tudo isso sem sofrimento, sem dúvidas, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação. O nosso foco é o teu bolso proporcionar a vida exata que tu quer, ao invés do bolso limitar a vida que tu pode ter. O segundo módulo é o módulo Investir, onde eu vou pegar na tua mão para a gente começar a lidar com as questões específicas dos teus investimentos. Tu vai entender exatamente como funciona o mercado financeiro como um todo, quem fiscaliza, qual o nível de segurança, a quem tu recorre se e quando tu tiver algum problema, como funcionam os mecanismos de proteção e garantia dos investidores, quais corretoras são melhores para cada caso, como abrir conta em cada uma delas e muito mais. Assim, tu vai conseguir investir com tranquilidade, o que a maioria dos investidores não tem. Tu vai ter a completa clareza antes de investir e caso tu tenha algum problema, tu vai saber a quem recorrer e vai lidar com isso tranquilamente, enquanto a maioria se desespera. Nesse módulo também eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber sobre investimentos de renda fixa, como analisar os melhores investimentos conservadores, como ganhar a rentabilidade de ações investindo na renda fixa, como eu mesmo estou ganhando quase 60% em um intervalo de apenas 1 ano e 3 meses. Videoaulas práticas mostrando passo a passo para tu fazer esses investimentos, eu mostro até onde tu clica para fazer isso, diretamente da tela do meu computador. Assim tu vai perder o medo de investir o teu dinheiro em um tipo de investimento que talvez tu ainda não conheça e sentir 100% de segurança para investir. Tu vai ingressar oficialmente na classe dos bons investidores. Tu vai estar se preparando para ser um investidor sempre em alta. Aqui é o momento onde tu começa a ganhar dinheiro dormindo, viajando, curtindo a família, fazendo qualquer coisa, menos trabalhando, e isso com 100% de segurança. E tudo isso tu vai aprender numa linguagem simples, fácil, sem financeiros. Tu vai até achar engraçado em alguns momentos que tu estiver assistindo televisão ou lendo algum artigo na internet, porque tu já vai estar entendendo de tudo. O módulo 3 é o módulo Multiplicar, onde eu vou estar do teu lado te ensinando tudo o que tu precisa saber sobre investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, dólar e ouro. Nesse módulo, tu vai aprender tudo sobre os investimentos que têm o potencial de multiplicar o teu dinheiro e fazer a tua vida dar um verdadeiro salto. Se combinados da maneira correta, tu fica com risco zero de perder dinheiro no meio do caminho. Tu vai aprender a escolher ações e fundos imobiliários para investir o teu dinheiro. Eu vou te mostrar de onde tu tira essas informações para tomar as decisões sem precisar estar lendo relatórios gigantescos nem dedicando mais do que 10 minutos para isso. Eu vou te explicar como tu faz para descobrir quanto investir em cada ação, quanto investir em cada fundo imobiliário, em quantas ações diferentes investir, em quantos fundos imobiliários diferentes investir e te mostro ainda como fazer tanto a análise quanto o próprio investimento em cada uma dessas modalidades diretamente da tela do meu computador. Isso não vale só para ações e fundos imobiliários, vale para investimento em dólar e ouro também. É tudo teoria necessária e prática. Nesse módulo, então, tu vai perder o medo de investir o teu dinheiro onde existem chances reais de tu multiplicar o teu dinheiro por 2, 5 ou até 10 vezes, sem sequer precisar olhar para os teus investimentos nem uma vez por semana se tu não quiser. Para ser sincero, eu olho uma vez por mês. E eu nem precisaria, eu só faço isso porque todo mês eu invisto mais dinheiro. Aí eu tenho que fazer a alocação de ativos para ver onde que eu tenho que investir naquele mês. E é isso aí tudo que me toma 30 minutos por mês. No módulo 4, no módulo Automatizar, depois de tu entender tudo sobre o mundo dos investimentos, nós vamos planejar juntos os teus investimentos e colocar eles em prática, de forma que tu consiga realizar cada um dos seus objetivos e cada um dos teus sonhos sem precisar dedicar para isso mais do que 30 minutos por mês. Esse é o estágio da construção da tua própria Magar, a tua máquina automática de geração de alta rentabilidade. A gente vai construir ela juntos e a partir daí tu vai precisar fazer uma revisão mensal que vai te demandar 30 minutos. E eu vou te ensinar o passo a passo para tu fazer isso.
E quanto tempo de dedicação tu precisa para isso? Cada módulo é dividido em videoaulas com um menor tempo de duração. Eu não posso te dizer exatamente quantas videoaulas são, porque para essa turma eu vou regravar o curso do Absoluto Zero. Ou seja, para quem se inscrever agora, vai levar uma edição totalmente nova e ainda mais completa do curso. Mas eu te garanto que 20 minutos por dia, durante 30 dias, basta para tu assistir o conteúdo e ter os resultados que esse método proporciona. Ah, mas e se eu não tiver tempo disponível? Bom, na minha visão, tempo é questão de prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se for prioridade para ti, tu consegue tempo. Mas se tu não puder priorizar isso nos primeiros dias, tu vai ter um ano inteiro para assistir as aulas desse curso. Eu vou poder te dar todo o suporte que tu precisa durante todo esse tempo. E é somente pelo meu compromisso de estar sempre próximo dos meus alunos que eu limito esse período. Mas eu sei que tu quer começar a fazer uma mudança logo. Então olha, já nas primeiras semanas a gente tem encontros ao vivo para tu fazer perguntas diretamente para mim. Mas Vinícius, se eu não puder estar lá nesses encontros nos horários marcados? Tu pode mandar a tua pergunta por e-mail que eu vou fazer questão de te responder ela mesmo assim. E depois a gravação desse encontro ao vivo fica disponível também no nosso ambiente virtual do curso, para tu assistir quando tu puder. Fica tudo gravado, tu tem acesso por um ano inteiro para assistir, tirar dúvidas a hora que quiser. Tu pode começar agora o curso, tu pode começar daqui a alguns meses, tu pode começar a parar, depois voltar a assistir. Tu vai conseguir assistir e tirar tuas dúvidas sempre. Esse curso é tanto para quem ganha salário, recebe uma quantia fixa mensalmente, quinzenalmente ou até semanalmente, quanto para quem não tem remuneração fixa, quem trabalha como autônomo, profissional liberal ou é empresário. Uma outra pergunta, será que eu vou conseguir ter todos esses resultados? Bom, tu tem que estar disposto ou disposta a seguir esse passo a passo que eu vou te entregar. Eu vou te dar um checklist de tudo que tu precisa fazer, cada etapa, cada passo, cada centímetro. Se tu estiver disposto a seguir esse passo a passo, tirar tuas dúvidas comigo quando elas surgirem, aplicar o que eu vou te ensinar na tua vida, então sim, tu vai conseguir todos esses resultados. O curso é uma oportunidade única de tu ter alguém que já passou por todo esse processo que tu está passando agora, pegando na tua mão e te ajudando em cada etapa dessa mudança. Mas eu vou te dar uma notícia melhor ainda. A tua decisão de entrar ou não no Investidor Sempre em Alta é risco zero. No curso eu vou te mostrar que não existe, na verdade, um investimento que tenha risco absolutamente zero. Mas entrar no Investidor Sempre em Alta é um investimento risco zero. Sabe por quê? Se tu entrar no curso e depois pensar, não era o que eu pensava, ou acho que não é pra mim, ou prefiro não continuar esse passo a passo, vou tocar minha vida sozinho. Se tu decidir isso nos primeiros 7 dias depois da compra, por lei, tu pode pedir o teu dinheiro de volta para qualquer compra online que tu fizer. E aqui não é diferente. Mas eu acredito tanto que esse conteúdo transforma vidas, que eu pensei em dobrar essa garantia. Isso te dá 14 dias para pensar. O que tu acha? Ou melhor, eu vou te dar mais do que isso. Eu vou te dar 30 dias. Não, eu vou te dar 60 dias. É isso aí. Eu vou te dar 2 meses inteiros para pensar. Então, se por qualquer motivo tu decidir que não quer continuar o curso durante os primeiros 60 dias depois da compra, eu vou devolver 100% do investimento que tu fez. Então, de repente, se tu ainda está se perguntando se vale a pena pagar por um curso para aprender a investir e ganhar muito dinheiro, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e dedicando apenas 30 minutos por mês para isso? Bom, eu tenho absoluta certeza, por tudo que eu já vi na minha vida e na dos meus alunos, que o conhecimento das coisas que tu nem sabe que não sabe é o que vai te levar a atingir os sonhos que tu tem. Então, tu pode entrar, ver todo o conteúdo com os teus próprios olhos e se achar que não valeu a pena para ti, em até 60 dias é só tu pedir o teu dinheiro de volta. Ninguém vai argumentar nada, não vai ter burocracia, ninguém vai falar nada. É só tu pedir e nós vamos devolver o teu investimento. Simples assim. Tu não perde nada entrando nesse curso. Pelo contrário, tu só tem a ganhar. As inscrições do Investidor Sempre em Alta vão abrir na próxima segunda-feira por volta das 8 horas da manhã e as vagas são realmente limitadas. E o porquê disso tu já deve saber. Porque se não fosse limitado e entrasse uma grande quantidade de alunos, eu não ia conseguir apoiar cada um a aplicar o método da maneira que eu entendo que é mais importante. Esse é um curso online, mas eu me dedico mais do que 100% para cada um dos meus alunos. Eu vou estar pessoalmente acompanhando cada aluno da turma e por isso eu determino um número máximo de pessoas. Se esgotarem as vagas determinadas, eu fecho e fecho mesmo. E olha, eu já recebi muita mensagem de pessoas pedindo para entrar depois que as vagas se encerram, mas eu realmente não tenho como fazer isso. No momento que encerra, encerrou de verdade. Então, se tu tem interesse em estar nessa turma, coloca aí um despertador no teu celular para segunda-feira,
8 horas da manhã. Então olha só, como é que vai funcionar na segunda? Deixa eu te explicar. Tu vai receber um e-mail meu com um link para um vídeo meu te explicando tudo sobre o curso. O preço, os presentes que tu ganha ao se inscrever, os conteúdos bônus que cada aluno ganha, a garantia de devolução do dinheiro e embaixo do vídeo vai ter um botão para tu clicar. Clicando nesse botão, tu vai cair numa plataforma de pagamento 100% segura, onde tu vai poder fazer o teu pagamento à vista no boleto ou então no cartão de crédito, podendo parcelar. E quanto é que vai custar? Olha só, na verdade a pergunta certa não é quanto vai custar, mas quanto tu precisa investir. Porque investimento é tudo aquilo que te gera retorno. Tu põe teu dinheiro e mais dinheiro volta. Custo é o quanto tu gasta no dia a dia e que faz teu dinheiro ir embora. Por exemplo, o custo de tu não saber lidar com seus investimentos faz tu ser enganado por pessoas em bancos e corretoras, por exemplo. E isso é igual a rasgar dinheiro à toa. O custo de tu não saber investir o teu dinheiro faz tu deixar de ganhar, o que é a mesma coisa que perder, ou faz tu perder mesmo muito dinheiro. Isso sim é um baita custo. Se tu parar e pensar em prazos um pouquinho mais longos, como por exemplo 10, 20, 30 anos, investir errado por todo esse tempo certamente faz tu deixar de ganhar 50 mil reais no mínimo, mas talvez 100 mil reais, 500 mil reais, ou até mais, a depender do quanto que tu investe. Se hoje tu deixa esse dinheiro parado na poupança, em CDBs, LCIs e LCAs dos bancos, ou somente no Tesouro Direto, o teu custo está sendo muito alto aí. O programa Investidor Sempre em Alta não é um custo, é um investimento que gera retorno em dinheiro para ti e multiplicado. Mas olha só, ele também não é super baratinho, não é um curso mais barato que tu já viu na vida. Ele não é um cursinho simplesinho, basiquinho, com dúvidas respondidas por e-mail, por uma equipe de suporte, não. A ideia é que tu tenha o meu apoio próximo. Sou eu que vou responder pessoalmente as suas perguntas. É um programa de acompanhamento que tu vai fazer. Tu vai ter ganhos explosivos, sem risco de perder dinheiro no meio do caminho, com a minha ajuda pessoal. Bom, então é isso. Na segunda-feira, por volta das 8 horas da manhã, eu vou te mandar um e-mail com todas as informações para que tu consiga concorrer a uma dessas vagas. Se esses 3 vídeos, se tudo que tu viu aqui, que fica no ar somente até domingo à noite, se tudo isso foi bom para ti, compartilha com teus amigos. Conta para eles tudo que tu aprendeu aqui. Manda inclusive o link para eles também. E se tu ainda tiver alguma dúvida que eu não respondi, deixa aqui embaixo na área de comentários agora, porque ainda dá tempo e eu realmente estou interessado em te ajudar o máximo possível. E me acompanha também nas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube, onde todo dia tem conteúdo novo no ar. Vamos aumentar cada vez mais essa comunidade de investidores sempre em alta. Muito obrigado por tu ter me acompanhado nessa websérie até aqui. Eu tenho certeza que vivendo no mundo da possibilidade e não nesse mundinho da limitação, tu vai encontrar uma forma de estar aqui do outro lado comigo nessa nova turma. Olá, meu nome é Adriano de Souza, eu sou de Guaramirim, Santa Catarina. Eu sou o Alisson e eu moro aqui em Cruz Alta. O curso ele veio e me agregou bastante, então a gente sai de endividado para investidor. Os meus investimentos antes de conhecer o método do Vinícius na verdade, era só na poupança, né, que eu colocava o dinheiro que sobrava. E depois que eu fiz o curso, melhorou bastante a minha mentalidade e abriu um leque de opções, né, de investimentos que a gente pode fazer. Ele tem uma didática incrível, facilita muito o aprendizado dos alunos dele. Antes de fazer o curso do Vinícius Marinho, eu confesso que a minha vida financeira era meio bagunçada. Eu não fazia, por exemplo, o controle dos gastos mensais, não planejava o orçamento para o próximo mês, a minha carteira de investimentos era bem desequilibrada. Eu tinha mais investimentos em fundos imobiliários, menos em ações, uma hora investia em renda fixa e não investia nos outros tipos de investimentos. Então a gente aprende desde de como eliminar as dívidas até sobrar dinheiro ou gerar renda extra para poder fazer investimentos, seja os mais simples, desde o Tesouro Direto, até os mais complexos, que seriam ações, que na verdade não é muito complexo, é só questões de análise, né? Eu admiro bastante a sabedoria dele, o empenho que ele tem em querer que as pessoas realmente aprendam, né, sobre educação financeira. O curso ele vem justamente para me ajudar nessas questões. Com ele a gente aprende a manter equilibrada a sua carteira de investimentos, você aprende a fazer o controle dos gastos mensais, a planejar o seu orçamento, ele disponibiliza planilhas do Excel que te ajudam muito nisso, muito fácil de usar.
É um curso bastante didático, muito simples de entender. O Vinícius ele passa os conteúdos de forma muito clara e objetiva, então não precisa ter medo do que vem pela frente, porque eu garanto que é um curso sensacional e que qualquer um pode aprender a investir corretamente. Recomendo muito o curso, é um curso que me ajudou bastante, então a gente pode anotar em poucas semanas que os investimentos e as rentabilidades elas vêm crescendo, porque são escolhas que a gente faz com mais certezas. E ele não apenas ensina a investir corretamente, como ele dá uma verdadeira aula sobre educação financeira. Por isso que eu estou aqui hoje para dizer que você que ainda que não fez o curso, que pode fazer sem medo, você vai aprender muito sobre investimentos, tá? E vale muito a pena mesmo. Sobre o valor do curso, no meu caso, para mim teve custo zero, considerando o valor que ele agregou na minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Mais de 80% do que eu já sabia, agregou demais. Então, desde as siglas financeiras, toda a parte burocrática, achar que é difícil, na verdade não é. E assim, eu recomendo que se você tem interesse em mudar, que faça o curso, porque é realmente transformador. E eu tenho certeza que agora eu estou na rota da riqueza realmente.